Morar no exterior é a mesma coisa que levar paulada o tempo todo e ainda continuar sorrindo. Vamos conversar? Namastê, Vit. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Muita gente me pergunta como que é morar no exterior. E tem tanta coisa pra falar sobre isso que às vezes eu não consigo nem falar, não consigo nem explicar. Tudo tem um lado positivo como tem um lado negativo. O lado positivo é que é muito gostoso você experimentar novas culturas, novas línguas, conhecer gente nova. Mas o lado ruim é muito barra. E é isso que a pessoa tem que estar muito preparada antes de pensar em encarar uma coisa como essa. A minha pergunta é essa: você está preparado para esse baque? Porque claro que no começo tudo é lindo, maravilhoso, tem aquela coisa do novo que te deixa tão excitado que você não pensa em mais nada. Você só pensa em aproveitar cada vez mais aquela oportunidade de aprender uma coisa nova, que sempre é muito gostoso. Só que o tempo passa e as coisas começam a se encaixar num ritmo um tanto quanto natural. Então é assim, por que tem tanta gente que não consegue se adaptar à vida no exterior? Tem N motivos. Tem N fatores, mas eu posso te exemplificar algumas coisas que me tocam muito, pelo menos para mim, o que é mais difícil, mas mesmo assim eu tive que aprender a lidar com isso. E tive que colocar na balança. Vale a pena ficar triste? Vale a pena ficar tão mal com o lado negativo a ponto de desistir de tudo? Eu sou uma pessoa que eu sou um lutador por natureza. Eu estou sempre preparado para um novo desafio. Eu sei que isso cansa, que isso dói, mas faz parte da minha natureza. Eu me lembro na época que eu estava nos meus 20 e poucos anos, eu não conseguia imaginar a minha vida no exterior. Até porque estava tudo dando muito certo na minha vida profissional. Eu estava conquistando cada vez mais, eu estava fazendo um trabalho que eu amava, eu estava conhecendo pessoas muito importantes. Então tudo aquilo estava me trazendo uma satisfação muito grande. Mas eu sei que lá no fundinho ficava aquela coisa assim: poxa, mas eu deveria melhorar um pouco mais, eu deveria aprender outra língua, eu deveria lutar pela oportunidade de viver uma outra cultura e depois voltar para o Brasil. E eu acho que nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos. Eu com 35 anos de idade, ou seja, 10 anos atrás, eu me dei a louca um dia e falei: vou embora para a Austrália. Já expliquei que nem eu sei por que a Austrália, mas eu simplesmente queria ir para o outro lado do mundo. Bom, para o outro lado do mundo poderia ter ido para o Japão, né? Mas eu escolhi a Austrália, queria falar inglês. Se bem que aqui a gente não fala bem inglês, né? A gente fala mais que australiano, não tem nada a ver, mas é verdade, tá? Enfim, larguei tudo e vim começar a vida do zero na Austrália. E como eu disse no começo, é tudo tão maravilhoso, aquela sensação do novo é uma coisa tão exótica que você não consegue pensar em nada negativo. Mas depois de um ano, a vida começou a se encaixar num ritmo natural. Ou seja, você sente o peso da responsabilidade de ser um adulto. Se bem que eu já era, né? Sempre fui. Mas é aquela coisa do você ter sua casa, você se sustentar, você saber lidar com todos os problemas da vida de adulto. E quando você está longe, você não tem ninguém para te apoiar. É você por você. E isso é o primeiro baque. Se você ficar com falta de dinheiro, a não ser que você tenha papai e mamãe rico que possa te mandar dinheiro do Brasil para o exterior, você vai ter que aprender, a arregaçar as mangas e encarar muita coisa difícil para lidar com o baque do dia a dia, que é pagar as contas. Mas até aí a grande maioria sabe lidar muito bem com isso. Mas e o problema da saudade? Você tem que saber que quando você está longe, você vai faltar em um monte de cerimônias importantes da sua família. Você não vai estar naquele batizado, naquela festa de aniversário, você não vai estar naquela festa com o seu amigo preferido, você não vai estar no aniversário da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tia, seja lá o que for. Natal, Ano Novo, esquece. Tudo bem que você pode ter o seu amigo aqui ou ali, ou seja lá onde for, mas mesmo assim não é a mesma coisa que você tinha antes. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui ligado à família. Nunca. Pra mim, assim, nunca fez falta. De verdade. Mas quando eu passei a morar no exterior, eu percebi o quão importante eles eram na minha vida. E hoje eu sinto muita falta. Mas por eu sempre ter sido uma pessoa muito na minha, eu consigo encarar isso muito numa boa, ainda hoje. Mas é claro que tem dias que te dá um baixo astral. Você é um ser humano normal. Eu sou um ser humano, como qualquer outro. E no dia que eu tô triste, eu não tenho aquela pessoa que eu tanto amo perto de mim. Então eu não tenho aquela pessoa para desabafar. Tudo bem que eu acabei construindo um novo círculo aqui na Austrália, mas não é a mesma coisa. É um círculo totalmente diferente. Eu não tenho a minha família por perto. Eu não tenho os meus amigos de verdade por perto. Então tudo isso é muito diferente. E aí eu tenho que ser forte, tenho que aprender a lidar com isso. Outra coisa que me deixa muito
muito pensativo em relação à fase de morar no exterior, e isso é uma coisa que pega muito com muita gente. Quando você perde uma pessoa querida, vai ser muito difícil você conseguir chegar a tempo para dar o último adeus. Principalmente se você mora na Austrália. Aqui, isso é uma conversa que de vez em quando a gente tem entre família. Se acontecer alguma coisa, infelizmente, esquece, não vai dar tempo. Vamos parar para pensar do ponto de vista prático aqui na Austrália. Para você comprar uma passagem amanhã, isso vai custar uma verdadeira fortuna. Você sabe que quando você quer viajar, você tem que comprar com muita antecedência para conseguir descontos. E para vir para a Austrália, desconto é uma coisa meio complicada, porque não existe muito. Mesmo tendo voo diário. Mas então imagina, você tem que comprar uma passagem para amanhã. Além disso custar uma fortuna, na grande maioria das vezes, mas na grande maioria, você não vai encontrar essa passagem, porque já está tudo bucado, já está tudo cheio, os aviões estão todos lotados, as pessoas compram com muita antecedência. Mas de repente você dá sorte para comprar uma daqui 2, 3 dias. Ou de repente você deu muita sorte, aí você vai de classe executiva, por exemplo, que vai custar uma verdadeira fortuna. Mas aí você consegue viajar amanhã. Até você chegar no Brasil, você vai estar passando por 24 horas de viagem. Então quando você chegar, não vai dar tempo de você se despedir daquela pessoa que você ama. Então esse é o tipo de coisa também que dói muito, principalmente pra gente que mora no exterior. É saber que não vai dar tempo de se despedir das pessoas que a gente ama. Isso é uma coisa importante para o ser humano. Porque se aquele ser humano fez parte da sua vida, você quer dar o último adeus. E você tem que saber que morando no exterior, principalmente quando você mora do outro lado do mundo, a probabilidade de você conseguir fazer isso vai ser quase nula. Outra coisa também muito complicada, quando uma pessoa fica doente no Brasil, você não vai estar perto. A não ser que você largue tudo, isso é uma coisa muito complicada. Como é que você vai largar o seu estudo, o seu trabalho, para ir para o Brasil, para acompanhar aquela pessoa que você gosta? Essa pessoa tem que ser muito importante, talvez seu pai, sua mãe, seus avós, seu irmão. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que vai mexer muito com a sua vida. E é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar morando do outro lado do mundo. Ou morando do outro lado do oceano, seja lá onde for. Ou mesmo morando do outro lado da fronteira. Claro que se você mora num país que é próximo do Brasil, como por exemplo Argentina, Paraguai, Colômbia, seja lá o que for, fica mais fácil. Agora para quem escolhe vir, por exemplo, para a Austrália, para a Europa, para os Estados Unidos, o negócio é muito mais complicado. Austrália, Japão, Nova Zelândia, esquece então, são 24 horas de viagem. Então isso é outro fator que você tem que aprender a lidar. Se alguém ficar doente, vai ser complicado você fazer alguma coisa. Aí tem outro fator também. Quando você está longe, você pode perceber que a grande maioria das coisas ruins que acontecem, tirando o fato de alguém ter morrido, ou seja, uma coisa muito parecida, as pessoas não vão te contar. Então se acontece uma coisa muito negativa, você vai ser sempre o último a saber. Por quê? Porque as pessoas vão querer te poupar, elas sempre vão pensar, mas ele não está mais aqui mesmo, então para que eu vou contar isso? Para que eu vou dar esse tipo de preocupação? E isso é uma coisa que é muito irritante, isso é uma coisa que cansa muito, mas isso acontece com todo mundo que mora no exterior. E eu entendo. A pessoa pensa, não vai fazer diferença nenhuma eu contar isso para ele. Então esse fato só vai atrapalhar a vida dele. Então é melhor não contar nada. E não vai fazer diferença mesmo, não está mais aqui, não está mais vivendo aqui. Esse é outro fator que você vai ter que aprender a lidar. Outra coisa, com o passar do tempo, os laços, eles não se estreitam. Eles acabam ficando cada vez mais espaçados, mais longos. Então aquele seu amigo que você tanto preza, sempre vai ser seu amigo, não tem como negar. Mas as coisas esfriam com o tempo. Você não está mais convivendo com essa pessoa. Você não está vendo quais são as dificuldades dela, você não tem o seu ombro para dar caso ela necessite ou vice-versa. Você não está vendo os filhos desse seu amigo crescer. Você não está vendo um monte de coisa. Então isso tudo vai te distanciando cada vez mais. E quando você tem a oportunidade de voltar para visitar e rever os seus amigos, a sua família, você vai ser sempre um estranho no ninho. As pessoas vão estar sempre felizes de te ver, vão fazer uma festa, mas você vai se sentir esquisito e essas pessoas vão se sentir estranhas também, porque você não faz mais parte daquele círculo. E isso é outro tipo de coisa que cansa, que é muito complicado quando você mora no exterior. E é aí que muita gente não consegue lidar com todos esses fatores. E tem muito mais fatores, tem muito mais coisas ainda que acontecem. Eu só resumi em algumas coisas que eu sinto muita falta agora. E aí por isso que tanta gente desiste depois de alguns meses, depois de um ano morando no exterior e tem que voltar para o Brasil. E o fato de uma pessoa desistir de morar no exterior não significa que ela seja uma derrotada, significa que ela tem
outras prioridades. A gente não pode pensar, ah, fulano não tem estômago, fulano não tem culhão para lidar com esse tipo de situação. Não é por aí. O que acontece é que as pessoas têm prioridades diferentes. Eu, a cada dia que passa, eu estou mais enraizado aqui na Austrália. Não gosto disso porque eu não sou uma árvore. Eu gosto de ser um pássaro. Mas a vida acaba fazendo isso. Quando uma semente cai num lugar, ela começa a criar raízes. E é o que está acontecendo comigo. Eu não consigo imaginar a minha vida no Brasil, mas eu sinto muita falta das coisas do Brasil. Eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos. Sinto muita falta de muita coisa, da comida, do idioma. Mas o que eu posso fazer? Infelizmente eu não posso ter tudo que eu quero. Por enquanto está muito bom morar no exterior. Mas eu posso te dizer que isso não é para qualquer um. Você tem que ser muito forte. Você tem que aprender a chorar sozinho e saber que não vai ter ninguém para te dar um ombro amigo quando você precisa. Você tem que aprender que se desesperar não é a melhor solução. Que vai ser difícil, que você vai ficar no meio de alguns temporais, mas que depois essa chuva passa, que depois o sol aparece. E depois vem outra chuva e o sol aparece de novo. A vida é desse jeito. Já deixei claro isso, que morar no exterior não é para todo mundo. Mas eu não consigo imaginar aquele ditado, morar no exterior é para os fortes. Não é para aí. Morar no exterior é para aquelas pessoas que têm uma perspectiva de vida diferente das pessoas que têm uma perspectiva diferente de morar no Brasil. Nossa, fica confuso, né? Mas você entendeu onde eu quero chegar. Eu quero saber de você, o que você pensa sobre isso? Você mora no exterior? Falei besteira? Eu esqueci de alguma coisa? Deixa aqui, porque a gente sempre cresce tanto com esses comentários. E se você não mora e tem vontade de morar, o que você acha dessas pessoas que abandonaram o Brasil e foram morar em outra pátria? Escreve aqui também, porque eu quero muito saber. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça do positivo. Se não gostou, não esqueça do negativo. Não esqueça também de se inscrever no canal e de assinar as notificações, aquele sininho, assim você fica sabendo dos novos vídeos. E é isso, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.